Bom dia, queridos alunos, que Tatiana Maria novamente. Hoje é segunda-feira e eu vim trazer uma palavrinha rapidinha para nossa reflexão, fazer uma oração para Deus estar abençoando nossa semana, né? E com o nosso coração muito agradecido. Nós estamos com saudade de vocês. Toda a equipe CEP está com saudade de vocês, tá? Nós ficamos daqui sempre pedindo a Deus que Deus esteja cuidando de vocês, que Deus esteja abençoando ricamente as famílias de cada um. Podem contar com as nossas orações, que nós estamos sempre lembrando das famílias do CEP. Então, a tia Ana Maria quer falar hoje sobre uma história que está aqui na Bíblia. Essa história, ela vai falar de uma qualidade do fruto do Espírito. São atitudes que o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos capacita a ter, né? Nos dá força, nos dá condição. Nós estamos estudando esse comportamento, estamos estudando essas características, essas partes do fruto do Espírito. Já foi falado sobre o amor, a bondade, a longanimidade, a paz, a alegria. Nós vimos a importância de tudo isso na nossa vida, não é verdade? Eu vi algumas historinhas que vocês contaram, que as professoras contaram nos grupos, e isso nos ajuda, nos fortalece, nos capacita. E hoje eu quero falar de uma parte do fruto do Espírito muito importante, que se chama domínio próprio. Sei que alguns já ouviram aí algumas histórias já sobre domínio próprio, que eu vi algumas professoras contando algumas lindas histórias sobre isso. O que é domínio próprio? Autocontrole, isso mesmo, a capacidade de dominar as nossas vontades. Às vezes a gente tem vontades que não podemos executar, não podemos colocar em prática. Como, por exemplo, se você está muito gripado e a mamãe fala, olha, não pode tomar sorvete. Então a gente vê ali um sorvete, tem que se dominar. Ou quando alguém nos provoca, né? Acontece de pessoas virem para cima da gente, puxar o nosso cabelo, pessoas más que nos provocam. E aí, se a gente não tem domínio próprio, a gente vai para cima. E isso dá maior confusão. Também são palavras que machucam, porque a gente pode machucar as pessoas fisicamente, mas também podemos machucar as pessoas com palavras, gritos, palavrões. E se a gente tem domínio próprio, a gente evita isso. Então, o domínio próprio é a capacidade de nos controlar, de controlar as nossas vontades que não podem, as nossas vontades ruins, os nossos desejos de fazer alguma coisa que não devemos. Então, eu quero falar para vocês de uma mulher que a história dela está aqui na Bíblia, lá em Samuel. Essa mulher aqui, ela se chama Abigail. Abigail era casada com um homem mau. O esposo dela não tinha domínio próprio. E ele falava o que ele queria, para quem ele queria, na hora que ele queria, não era manso, não escolhia as palavras, não falava da maneira correta. E um dia, ele pegou o rebanho dele, os animais dele, chamou os servos, as pessoas que trabalhavam para ele, falou, olha, leva para o campo para pastar. E isso demorava um pouco, ficava algum tempo, né? Eles longe, às vezes em lugares perigosos. Esse rebanho dele foi. Ali eles encontraram Davi, que estava um servo de Deus, que estava ali com os homens dele, que era uma turminha boa, uns 400 homens. E aí eles viram, olha, esses homens aqui, nesse lugar perigoso, com esse rebanho, pode ser roubado, né? Animais ferozes podem devorar alguns desses animais do gado, das ovelhas. E eles protegeram, ajudaram a cuidar. Enquanto eles estavam perto, eles cuidaram. Só que os dias se passaram e Davi precisou de ajuda. Ele estava numa situação em que ele estava precisando muito de ajuda. Então ele lembrou, ele estava ali perto da casa de Nabal. E ele lembrou, olha, o rebanho de Nabal estava aqui, eu protegi, eu cuidei, eu ajudei os funcionários de Nabal. Ele vai me ajudar, ele vai poder me ajudar. Então ele enviou um servo dele para pedir essa ajuda. Quando o servo chegou e falou, olha, a gente cuidou do seu gado, a gente ajudou a proteger, enquanto eles estiveram perto da gente, a gente não deixou nada de ruim acontecer, só que nós estamos precisando da sua ajuda agora. Vocês acham que Nabal quis ajudar Davi? Infelizmente não. Nabal, ele nem se importou. Ele falou, eu? Davi? Filho de Jessé? Não. Sei lá se Davi estava fazendo a coisa certa. Não conheço. Fala para ele que eu nem conheço ele direito. Eu não quero ajudar, não vou ajudar. E ele então foi muito mal educado
educado, muito grosseiro, muito rude nas palavras, muito ingrato. O servo de Davi levou as palavras igual Nabal falou. Quando Davi ouviu aquilo, ele ficou muito bravo. Ele falou, mas quem é esse homem ingrato que não sabe retribuir um favor, que não sabe ajudar quem está precisando? E ele já ia encontrar com Nabal, porque ele foi também no impulso. E aí falaram, um dos servos de Nabal chegou para Abigail, sua esposa, falou, minha senhora, vai acontecer uma confusão, porque Nabal foi muito rude e ingrato, e Davi está bravo, e ele vai vir quando esses dois se encontrarem, Abigail, ela respirou fundo, ela poderia ter ficado do lado do esposo e falado, não, vou ajudar meu esposo, porque a gente não tem obrigação de ajudar esse homem. Ela poderia ter ficado brava também, ou então ela poderia ter ficado brava e falado, mas Nabal não sabe se comportar, não sabe falar. Não, sabe o que Abigail fez? Ela pensou em como resolver aquela situação. Então, o que Davi estava precisando? Que tipo de ajuda ele estava precisando? Ele pediu comida, ele pediu água. Então, ela deu um jeito de já providenciar comida, providenciar água. Muita comida ela colocou nos animais ali, que era o transporte da época, e foi ao encontro de Davi. E quando ela chegou até Davi, ela já escolheu muito bem as palavras. E ela disse, Davi, eu trouxe esses presentes aqui para você, essa comida, essa água, e queria pedir desculpa. Por favor, meu esposo não sabia o que estava dizendo. Nos desculpe. Nós temos o maior prazer em te ajudar. Com aquelas palavras, Davi, que estava furioso, acalmou o coração e aquela situação tomou um rumo diferente, não virou confusão, pelo contrário, se resolveu. Então nós percebemos que o domínio próprio, ele é muito importante na nossa vida. Olha a cara de feliz que Davi, ele recebeu os presentes, ele recebeu a comida, e aí aquela situação se resolveu, graças ao domínio próprio. Então olha aqui, o fruto do Espírito, cada parte do fruto do Espírito. E nós podemos ver que o domínio próprio, ele gera a mansidão, né? Porque quando nós dominamos a ira, dominamos a raiva, a gente fala com mansidão. A gente fala com mais calma, né? Ou quando nós temos mansidão também, a mansidão vai fazer com que a gente tenha domínio próprio, que a gente segure a nossa ira e a gente aprenda a conversar com as pessoas. Olha, temos aí, né? Alguns professores usaram até esse cartaz da uva. Cada parte desse fruto do Espírito é muito importante. E hoje nós aprendemos que dominar as nossas vontades, as nossas vontades de fazer algo que não é bom para nós, que não vai ajudar, isso se chama domínio próprio. E que nós devemos buscar isso em Deus, buscar forças em Deus para dominar esses desejos que trazem confusão, desejo de às vezes fazer uma coisa errada, de magoar as pessoas, para que nós saibamos escolher as palavras, para que nós saibamos agir com mansidão, né? Ter o domínio próprio e a mansidão. E aqui tem um versículo que está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e que vocês saibam também como responder às pessoas. Não podemos falar o que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque a gente pode magoar e perder um amigo, ou pode magoar as pessoas que vão ficar muito tempo sofrendo por nossa causa. A gente precisa pensar muito no que nós falamos, como nós falamos, tá bom? Então, fiquem com Deus, que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês, e eu gostaria de, antes de ir embora, fazer uma oração, tá bom? Vamos orar? Feche seu olhinho. Senhor Jesus, quero te agradecer pela vida dos nossos alunos, daqueles que ouviram essa palavra agora, de todos aqueles, onde quer que eles estejam, que possam, ó Deus, sentir o cuidado do Senhor, o amor do Senhor. Nos ajude no nosso viver diário a ter o domínio próprio. Nos capacita, Senhor, sustenta cada família, esteja dando a provisão que cada um precisa, suprindo as necessidades de cada um. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, olha, saudade de vocês, grande abraço, beijo para vocês, fica com Deus.